Saudade, irmã Josi. Irmão Macleibe, seja bem-vindo. Gênesis capítulo 12. Queria compartilhar com você essa palavra de hoje. Amém? Se você tiver a Bíblia, abre aí e a gente vai compartilhar. Gênesis capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Irmã Jane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Coisa boa, muito bom ter você por aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Arão da idade de 75 anos, quando saiu de Arão. Amém? Primeira coisa que eu vejo nessa palavra, que Deus tocou no meu coração, é o chamado de Abraão. É o chamado de Abraão. Quando a palavra de Deus fala sobre o chamado de Abraão, e quando ele fala que seria bendito todas as famílias da terra, então todas as pessoas que estão envolvidas nessa atmosfera em que o Senhor o envolveu, chega a ter o mesmo chamado, o mesmo propósito, a mesma coisa, o mesmo sentido, a mesma palavra. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Abraão teve um chamado. E hoje nós também temos um. Existe um chamado sobre todas as pessoas, a qual aceita a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmã Tatiana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, a gente tem que entender isso. Nós temos um chamado. A única coisa que diferencia um chamado do outro é que Deus tem um propósito individual com cada um. Com cada um. Deus tem um chamado específico com cada um. Você tem um chamado, você é escolhido do Senhor. Quando você chega a aceitar a voz do Senhor, ouvindo Ele não só no seu ouvido, mas também no seu coração, chamando, Ele diz assim, ó, o Senhor disse a Abraão, quantas coisas nós temos ouvido do Senhor. Não precisa um profeta se levantar no meio da tenda, no meio da congregação. Não tem coisas que Deus chama você. E é uma coisa única, exclusivamente contigo. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, ele não estava junto de um monte de gente. Não, ele estava só. Ora, o Senhor disse a Abraão. Foi uma coisa específica com ele. Sabe? Isso aqui demonstra intimidade. Isso aqui demonstra cuidado, isso daqui demonstra envolvimento com o Senhor. Então se envolva com Deus. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para a sua vida. Se envolva com Ele. Tenha intimidade com Ele para poder ouvir a direção que Ele está lhe dando. Então Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Chamado específico. Chamado específico. Deus tem um chamado para você. Aí você diz assim, irmão, como assim Deus tem um chamado para mim? Todas as coisas estão registradas na palavra. Se lembra de Jeremias capítulo 5? Que ele diz assim, Jeremias, eu te chamei no ventre da sua mãe. Te chamei para ser profeta às nações. Se lembra? Jeremias 1,5. Deus tem um chamado para Jeremias, mesmo no ventre da mãe dele. Para quê? Para ser profeta às nações. Então, a gente tem que entender que nós temos um chamado. O chamado do Senhor. Se lembra de Elias? Elias foi chamado. Quando ele estava para sair, o Senhor disse para Elias, chama Eliseu para colocar no teu lugar. Unge Eliseu, cuida de Eliseu. Cada um tem um chamado. As pessoas têm que entender que quando a gente ouve a palavra do Senhor, vem sobre ele, vem sobre nós,
não só a palavra de promessa, mas também a palavra de chamado. Se lembra quando o Senhor chega no final da sua vida aqui na terra, quando ele está perto de ir para os céus, ele chama os discípulos, lá em Mateus 28, né? Ele diz assim, ó, vai fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho guardado. Pai do Senhor, pastor João, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus está dizendo que você tem um chamado, e esse chamado é para alcançar as nações. Alcançar as nações começando da sua casa, começando pela sua vizinhança, começando pela sua rua. Se lembra quando aquele demoniado gadareno, ele estava lá, quando ele foi liberto pelo Senhor, ele disse, Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero estar contigo. O Senhor disse, não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa e vai falar das coisas que aconteceram contigo. E a palavra de Deus diz, a paz do Senhor, irmã Suzana, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Aí ele diz assim, olha, vai, fala para a sua família. E ele não alcançou sua família, a palavra de Deus diz que ele alcançou toda uma Decápolis. Uma Decápolis é uma reunião de 10 cidades. Um chamado que ele dizia assim, Deus mandou ele ir apenas para a família. O que foi que era para a família alcançou toda uma cidade, todo um contexto. A mesma coisa de Abraão. Abraão tem um chamado para o Senhor. Deus chega e diz assim, Abraão, eu estou te chamando, sai da tua terra. Eu quero que você agora seja dependente de mim. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Sai, que eu quero mostrar uma terra que eu vou te mostrar. E ele, a palavra de Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda. Pai, Senhor, irmã Janete, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Então, quando ele fala sobre chamado, ele não está falando chamado apenas por ser chamado. Ele está falando chamado para abençoar, chamado para cuidar, chamado para prosperar, chamado para ser abençoado, para que sua bênção alcance a vida de outras pessoas. Existe um chamado para a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo, lhe chamando, lhe convocando para aquilo que ele tem colocado já no seu coração. Ele diz assim, ó, sai da tua terra. Quem te chamou é aquele que é capaz de te sustentar aonde quer que você for. Aquele que te chamou, não te chamou por acaso. Ele te chamou porque confia, ele crê, ele vê a capacidade que você tem para desenvolver o chamado que ele colocou sobre sua vida. Eulidice, seja bem-vinda, irmã Cris, seja bem-vinda, missionária Cris. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Então a gente tem que entender que além do chamado, precisa de ter uma saída. E essa saída significa também confiar. Confiar naquele que o chamou. Confiar naquele que disse que ia separar você. Então, se ele está te chamando para ser separado, para se desvincular de algumas situações, de algumas pessoas, de um convívio, de uma situação de conforto, é aquele mesmo que vai te sustentar durante esse chamado. Então não pare para ficar pensando, Senhor, será como vai ser? Senhor, como vai acontecer? Senhor, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Não, confia. Confia no chamado que Deus colocou no seu coração. Confia no chamado, não confia só no chamado, mas confia também naquele que o chamou, porque aquele que o chamou é fiel para cumprir o chamado da sua vida. Existe propósito sobre todas as coisas. Eu sei que não é fácil sair da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, do seu lugar de estabilidade. Mas Deus tem palavras de conforto. Deus tem palavras de conforto para o seu povo. Se lembra de Josué,
quando estava para entrar na terra, e qual Deus prometeu não a ele, mas a Abraão, que eles herdariam aquela terra. Em Josué 1:9, o Senhor chega e chama Josué e diz assim: Josué, não tenha medo. Não é isso? Ele fala com Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem se espante, porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Ele não só traz chamado, mas ele também traz conforto. Ele não só traz o chamado, mas ele também traz o ânimo. Ele não só traz o chamado, mas ele também dá a palavra de confiança. A gente tem que entender sobre essas coisas. Confiar é não ter medo. Não tenha medo do seu chamado. Não tenha medo da direção que Deus está lhe dando. Não tenha medo das coisas que Deus está colocando no seu coração. Ah, será que eu vou abrir esse comércio? Será que vai dar certo? Será que eu faço essa faculdade? Será que eu faço esse concurso? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Se Deus está colocando no seu coração, faça. Faça. Não tenha medo. Não é Deus que está colocando? Às vezes pode acontecer, eu não passei. Não foi o tempo. Continua. Continua tentando. Não deu certo, irmão, porque não foi o tempo. Mas continua fazendo. Continua, porque Deus vai cumprir. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer. É desse jeito. Olha, vamos continuar no texto. Ele disse assim, ó, abençoarei, fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A paz do Senhor, irmã Vanúzia, seja bem-vinda. Você é uma bênção. A palavra de Deus já está dizendo que você é abençoado. Você é abençoado. Independente das situações, independente de todas as coisas, você já é abençoado. E tu serás uma bênção, independente do lugar que você esteja. Independente das situações. A bênção do Senhor é contigo. A bênção do Senhor é contigo. Quando Deus chama Abraão e diz, vai para uma terra, ele não diz que terra é. Ele só diz assim, sai. Sai. Abraão confiou nessa palavra. Abraão confiou nessa promessa. Abraão confiou na direção de Deus. E foi. E foi. Mas olha só que coisa interessante. Versículo 4. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Uma coisa que a gente tem que entender. O chamado foi sobre quem? Foi sobre Abraão. Mas Abraão levou também outra pessoa com ele. Tudo bem, levou. Não era para ter levado, mas levou. Mas olha só que interessante. Em quanto tempo Ló estava com ele, Ló foi abençoado. Ló foi abençoado. E o tempo que ele estava com Abraão, ele também foi crescendo. A gente tem que entender que, tudo bem, eu vou fazer com fulano, vou fazer com ciclano. Essa pessoa está comigo, mas entenda que o chamado é seu. Vai ter um tempo em que Deus vai separar vocês. Vai ter um tempo em que Deus vai separar para que aquilo que tem para chegar na sua vida chegue sobre a sua vida. É um tempo, porque assim, a gente sair do convívio, do lugar de segurança, é muito difícil. E quando Ló entendeu o chamado de Abraão, ele disse, eu sei que o Deus do meu tio, o Deus de Abraão, vai ser com ele. E eu quero essa bênção que está sendo jogada sobre a vida dele, sobre a minha vida também. Olha só a questão da família, envolvendo a família. Ele entendeu, por causa da palavra que estava sobre Abraão e o convívio com Abraão.
Então, todas as pessoas que estão no nosso meio, que estão no nosso convívio, vai diferenciar como a gente anda, como a gente fala. Porque quem é a pessoa que tem uma promessa, que tem a palavra de Deus, não vive pelo que vê, não vive pelo que ouve, não vive pela circunstância. A pessoa que tem o chamado do Senhor vive pelo que Deus fala. Então, se as pessoas ficam falando, não, não vai dar certo, não, olha só isso, olha o contexto, olha a economia, olha isso. Não veja isso. Veja o que Deus está falando com você. E Abraão tinha seu sobrinho Ló perto dele, e Ló talvez estivesse observando. Todas as pessoas falam assim, mas meu tio Abraão fala diferente. Meu tio Abraão fala que Deus vai abençoá-lo por onde quer que andar. Meu tio Abraão está falando que por onde quer que ele for, ele vai sair, ele não sabe para onde vai, mas onde quer que ele vai chegar, Deus vai estar com ele. Seu testemunho dentro da sua casa é muito importante para alcançar as vidas que estão ali. Você está entendendo? O seu chamado começa dentro de casa. Tá aqui, Abraão não tinha saído ainda, mas o começo do seu chamado foi lá, dentro da sua parentela. E ele saiu. E Ló foi com ele. Mas chegou um tempo que Deus precisou separar os dois. Capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 8. Diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não há toda não há toda a terra diante de ti, eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres ir para a esquerda, irei para a direita. Se da direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor tenha destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como terra do Egito, quando entrara em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha que coisa interessante. Abraão tinha tanta convicção do seu chamado. Ele tinha tanta convicção que Deus ia abençoar. Ele confiava tanto na palavra que o Senhor depositara no seu coração, que por onde quer que ele fosse, ele seria abençoado. Ele disse para Ló: Ló, eu não quero inimizade. Eu não quero. Eu quero acabar isso aqui. Eu quero parar essa situação para que a gente continue sendo amigos, para que a gente possa continuar convivendo em paz, para que aonde quer que eu for, eu possa clamar e te abençoar. Obrigado, Cris, pela nova igreja. Obrigado. Deus abençoe. Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente é separado de algumas pessoas, a gente é separado até por ministérios, a gente é separado de convívios da família. Não é por outra coisa, é por causa do chamado. Não é por causa que a gente se intrigou com alguém, não é porque a gente brigou com alguém, não é por causa de uma situação difícil. Não, não precisa de situação difícil. A gente tem que entender que existe tempo para todas as coisas. Se lembra de Eclesiastes, capítulo 3? Né? Existe um tempo sobre todas as coisas. Um tempo de se aproximar e o tempo de se afastar. Não é isso? Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Então, a gente tem que entender essas coisas. Existe um tempo sobre nossa vida. Existe um tempo de estar junto, mas também existe um tempo de se separar. E esse tempo de separar não quer dizer que seja inimizade. Não. O tempo de separar também pode ser tempo de amor. É um tempo de cuidado. Se lembra? Olha só o cuidado de Abraão. Abraão disse assim: escolha, Ló. Escolha. Porque você precisa de escolha. A minha escolha é o Senhor. A minha escolha é meu chamado.
Merilândia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então você tem que entender e confiar no Deus que te chamou. Não é o que os seus olhos veem. A pessoa pode dizer, poxa, como é que pode? Ló pegou e escolheu o melhor campo, escolheu a melhor coisa. Ele saiu através do chamado do tio. Por que não deixou o tio escolher? Não. Entenda que o nosso chamado é um chamado também de amor. Um chamado também de cuidado. Separar não quer dizer inimizade. Separar também significa amor. Também significa olhar para o outro aquilo que você desejaria que acontecesse contigo. Então Ló viu aquela campina, aquelas coisas tão bonitas, os campos regados, e viu aquela situação. E ele chegou, entrou e disse assim: Abraão, eu quero esse lado do campo. Eu quero esse lado que é regado. Eu quero esse lado que é verde. Abraão disse: vai. Eu vou para o outro lado que está seco. Vou para o outro lado. A gente tem que entender que não é a situação, não é o lugar, é o Senhor que abençoa. É o Senhor que abençoa. Tem muita gente que diz: não, eu tô na... o bom é estar nos montes, o bom é estar nos lugares altos. Eu vou ler um texto que Deus tocou no meu coração essa semana também, que está lá em 1 Reis, capítulo 20, quando o povo de Israel estava para ser invadido. E o Senhor falou que era para o povo ir e combater sobre aquele reino. Aí aquele reino chegou, aquele rei disse assim: não, eles nos venceram porque o Deus deles é o Deus dos montes, mas a gente vai combater agora é nos vales. Aí você diz assim: irmão, estou passando por um vale. Olha só que coisa linda. Diz assim: e chegou, capítulo 20, versículo 28 de 1 Reis. Diz assim: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, não o Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Ele está dizendo aqui que ele é Deus dos montes e ele é Deus dos vales. Ele é Deus de todas as coisas. O importante não é o lugar onde você esteja. O importante é com quem você está. Se você está com o Senhor, você é maioria. Se você está com o Senhor, você é o abençoado. Se você está com o Senhor, você é que é o próspero. Independente de situações. Quando nós estamos com Deus, nós somos a maioria. Quando ele chegou e disse assim: eu vou para a parte que está mais seca, ele sabia que o chamado dele não dependia do lugar. Ele sabia que o chamado dele não dependia da situação. Ele sabia que o chamado dele não dependia das pessoas. Ele sabia que o chamado dele dependia da sua intimidade com o Senhor. Olha só, a primeira coisa que acontece quando Abraão se separa de Ló. O Senhor encontra novamente Abraão no versículo 14 do capítulo 13 e confirma tudo o que ele já tinha dito. Ele disse: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, eis de dar a ti e a tua semente para sempre. Irmão, vamos levantar os olhos. Vamos levantar os olhos. Não olhe a situação que você está passando agora. Sabe esse lugar que é seco? Esse lugar que não tem planta, que não tem nada. A palavra de Deus está dizendo assim: levanta os olhos. Levanta os olhos para um lado, para o outro, para frente, para trás, porque esta terra eu hei de te dar para você e para seus descendentes. Aleluia! Existe uma palavra sobre nós, e a palavra de Deus é perfeita, e independente do lugar onde nós estivermos, se nós estamos com o Senhor, Ele faz prosperar, Ele faz brotar
água da rocha. Quando a gente não pensa que não tem mais jeito, ele faz cair maná do céu para nos abençoar. Quando a gente pensa que vai ser queimado pelo sol castigante, ele manda a nuvem para nos cobrir. Quando a gente pensa que vai sofrer com frio, ele levanta a coluna de fogo para nos aquecer. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo a providência de Deus para a sua vida? Aleluia! Seja abençoado em nome do Senhor Jesus por essa palavra, que não depende do lugar, não depende das estações, não depende das pessoas, depende da sua intimidade com Deus. Terras secas vão brotar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lugares sem perspectivas vão se tornar maravilhas em nome do Senhor Jesus. Palavras lançadas sobre ti de maldição não prosperarão. Palavras de abençoado que chegam para te abençoar, vão chegar e te alcançar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta agora teus olhos. Olha com os olhos espirituais. Não olha com teus olhos carnais. Não olha com teus olhos humanos. Olha com os olhos do teu Espírito Santo, está te dando. Ele está te falando ao teu coração, dizendo, olha para esse lado, olha para o outro, olha para a tua esquerda, olha para a tua direita, olha para frente, olha para trás. Olha só as coisas que Deus vai fazer para você. Aleluia. Ele diz, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente poderá ser contada. Alguém consegue contar? Alguém consegue contar as bênçãos do Senhor? Alguém consegue contar as maravilhas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida? Quando a gente pensa que recebeu uma maravilha de Deus, Deus chega e abençoa mais. Quando a gente pensa que chegou ao fim, parece que diz assim, não caminha mais. Olha só, tem mais coisas para você. Quando a gente pensa que parou aqui, Deus diz, não, eu tenho mais bênção para te dar. Ele diz, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei, diz o Senhor. Vai, faz aquilo que Deus está te dando. Se ele está te dizendo, olha, faça isso, faz a tua inscrição em nome de Jesus. Se ele está dizendo, olha, é aqui que vai abrir, começa a passear neste lugar. Abençoa o lugar que vai abrir o teu comércio, que vai abrir este lugar, vai abrir essa porta. Começa a abençoar. Percorre, ele diz assim, não fique parado, percorrer, andar, você tem que caminhar, você tem que agir, você não pode ficar parado. Você tem que andar de acordo com a promessa que Deus está lhe dando. Aleluia. Deixa eu ler um texto aqui. Gênesis, capítulo 32. Aleluia. Diz assim, olha. A gente sabe que Abraão gerou Isaac. Isaac é fruto da promessa. Isaac quer dizer o quê? Riso. Riso. Mas Isaac teve mais 2 filhos, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Mas a palavra de Deus diz que Jacó já era chamado desde o ventre. Se lembra? A mesma palavra que eu tenho dito para você desde o início, que eu falei sobre Jeremias, que eu vou falar agora sobre Jacó. Jacó é chamado desde o ventre. E ele chega no versículo 22 e diz assim, ó, levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres. Capítulo 32, versículo 22. As 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Val é um lugar que mana água, é um rio estreito, um rio raso, um val de Jaboque. Ele diz assim, fez passar
tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou só. Abraão ficou só. Jacó ficou só. Porém, ficou só. E lutou ele com um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, para que, porque já a alva subiu. Porém disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó é meu nome. Então disse ele: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse-me: Dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia! Você viu a coisa que aconteceu aqui? O Senhor abençoou Jacó, e aquilo que era chamado Jaboque, Val de Jaboque, se transformou Peniel. Aquele lugar que era um lugar de luta, agora é um lugar de bênção. Aquele lugar que era um lugar de dificuldade, agora é um lugar da bênção do Senhor. Aquele lugar que tinha um nome, que era um nome de maldição, hoje está sendo um nome de bênção. Olha só, a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Abraão foi para uma terra seca, mas a palavra de Deus diz que ele foi abençoado naquela terra. Gente, que é Israel hoje? 70% de Israel é deserto. E olha o que Israel é. Que nação forte ela é. Um dos maiores exércitos, a melhor produção de cientistas estão lá. Pessoas abençoadas estão lá, as maiores riquezas. Meu Deus, o que Deus tem feito através de uma palavra lançada sobre o seu filho, Abraão, até hoje está vivo. Então creia que a palavra lançada sobre você até hoje está viva. Ela vai se concretizar e não vai ficar sobre você, vai ser gerada sobre os seus filhos também. Assim como foi lançada sobre a vida de Abraão, que chegou até Jacó, e essa palavra lançada sobre Jacó chegou a todo Israel, assim como a palavra lançada sobre você, palavra de bênção, palavra de cura, palavra de prosperidade, palavra de abertura de porta, palavras de abençoamento, palavra de ministério, palavra que Deus tem colocado no seu coração, vai chegar também sobre os seus filhos, vai chegar sobre sua casa. Aleluia! Vai chegar sobre a prosperidade sobre sua vida, vai gerar de geração em geração coisas lançadas para você. Mas para isso, você precisa ter um tempo de intimidade a sós com o Senhor. Abraão teve um tempo de intimidade a sós com o Senhor. Aqui a luta de Jacó, ele estava sozinho com o Senhor e ele não deixou que o Senhor fosse embora até que ele fosse abençoado, até que ele mostrasse para Deus quem ele era. E Deus mudasse toda a situação. Deus mudasse o seu coração, dizendo: não é mais Jacó, mas agora você é Israel. As pessoas podem ter dito palavras de maldição sobre sua vida quando você era mais novo. Aleluia. Mas a palavra hoje do Senhor está dizendo: és tu uma bênção. Aleluia. Palavra de maldição seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus sobre sua vida. Palavras que foram lançadas sobre sua vida seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja quando você era pequeno ou seja de pouco tempo.
Em nome do Senhor Jesus, vai ser quebrada agora, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor hoje para a tua vida é: tu és uma bênção. Tu és uma bênção. Existe uma palavra sobre sua vida. Existe um chamado para você. Existe uma promessa sobre sua vida e ela vai se concretizar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, as palavras lançadas sobre sua vida vão ser concretizadas em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo o Espírito Santo se movendo aqui. Eu tenho certeza que você está sentindo aí nesse lugar onde você está também. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Palavras de maldição está sendo quebrada agora. Palavra de prosperidade, terra seca vai brotar em nome de Jesus. Corações secos vão fluir em nome do Senhor Jesus. Palavras de renovação está sendo lançada sobre o seu coração agora em nome do Senhor Jesus. Você é terra nova, você é gente nova, você é coração novo em nome do Senhor Jesus. Aquilo que era seco vai se tornar a brotar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa a situação, não importa as pessoas a qual Deus está separando de você agora, mas creia que a palavra do Senhor não cai por terra. Não cai por terra. Aleluia. Aleluia. Deus fala. Isaías 43, versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor? Quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Hoje eu estive com minha mãe e eu fui ler essa passagem para ela. E a palavra que Deus colocou na boca da minha mãe, para mim, e eu lanço para você hoje, é: não jogue fora aquilo que Deus colocou na sua mão. Não jogue fora aquilo que Deus colocou na sua mão. Você tem um chamado, não jogue fora o seu chamado. Você tem uma promessa, não jogue fora a sua promessa. Você tem uma palavra lançada sobre sua vida, uma palavra que Deus colocou sobre sua vida. Não jogue fora aquilo que Deus colocou na sua vida. Não jogue fora. A palavra hoje é essa. Não jogue fora aquilo que Deus colocou na sua mão. Você tem um chamado. Você tem uma palavra. Você tem uma promessa. Todas as coisas que Deus colocou para você vão se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero repetir esse versículo. Eu quero repetir esse versículo para você. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Não olhe as situações. Não olhe que Deus está afastando de você. Não olhe os problemas. Não olhe se a terra está seca. Não olhe se não tem ribeiros ainda. Não olhe se não tem água fluindo. Olhe para a palavra que Deus está colocando no seu coração. Se Deus colocou algo no seu coração, Ele é fiel para cumprir todas elas. Abraão caminhou. Ele caminhou de um lado para outro. Ele percorreu a terra. Ele não viu, não tomou posse da terra, mas ele caminhou sobre ela. Ele caminhou sobre ela. E a palavra lançada sobre ele
foi lançada sobre toda a geração. E aqueles lugares onde Deus fez ele colocar os pés, deu para todo o povo depois dele, seus descendentes. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus não caiu. Pode passar o tempo, porque o tempo não é meu, o tempo não é seu. Pode chegar as situações, pode chegar os problemas, pode chegar na dificuldade, mas na hora certa, quando chegar e tudo estiver preparado, quando o seu coração estiver preparado, Deus vai colocar na sua mão aquilo que ele já tinha dado há muito tempo para você. Quando Deus promete, ele dá. Quando ele lança a palavra, ele dá. Então, se não chegou o tempo ainda, continua caminhando. Mas o importante é que no lugar onde você for, você construa o altar. Para onde você caminhar, construa o altar. Versículo 8 do capítulo 12. Moveu-se dali para a montanha e a banda do norte de Betel, e armou sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou Abraão ali o altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E todos os cantos onde Abraão ia, e todos os cantos que ele chegava, independente que fosse passar pouco tempo, muito tempo, um altar era levantado. Um altar era levantado. Levante altares ao Senhor. Mesmo você não tendo perspectiva, mesmo as pessoas dizendo, não vai dar certo, não ouça. Ouça a voz do Senhor. Levante altares e comece a glorificar o nome do Senhor, crendo que aquilo que chegou ao seu coração vai se concretizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria encerrar essa palavra por aqui. Aleluia. Aleluia. Verdade. Ele tarda, mas não falha. Ele não tarda não, irmão. Ele chega na hora certa. Em nome de Jesus. É porque às vezes a gente não está preparado para receber naquela hora. Mas ele chega na hora certa. Aleluia. O tempo todo ele chega na hora certa. Sempre. Então, coloque aí. Os irmãos vão colocar o Pix aí da igreja. Se Deus está colocando aí para você abençoar, que seja abençoado. Abençoa. Eu vou cantar só um trechinho de uma música. Quando os problemas surgem tão de repente, entristece a vida e abalam a fé do crente. Ele olha em toda a direção, não encontra quem lhe estende a mão, e as lágrimas começam a cair. Ele então começa a sentir, parece que está tudo perdido. Mas é aí que Jesus aparece. Ele estende suas mãos e fortalece. Então eu começo a mudar minha fé, e eu começo a voltar. Eu tenho certeza que irei vencer. Amém? Saiba que você vai vencer em nome de Jesus. Já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar aqui, encerrando esse momento. Agradeço a todos que estiveram aqui. Certo? Eu não vou dizer o nome de todo mundo, que eu não vou conseguir lembrar de todos. Me perdoe aí, mas todo mundo sinta-se abençoados em nome de Jesus. Vamos orar? Irmão Maclay botou aí o Pix da igreja. Muito obrigado. Deus abençoe você. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Pai, que chegue e impacte com os corações.
Pai, em nome do Senhor Jesus, palavras de maldições que foram lançadas sobre a vida dos meus irmãos caiam por terra agora. E venha sobre ele palavra de prosperidade, palavras de bênção, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ser abençoados, cuidados, protegidos, Senhor Deus, por ti e pelo teu amor. Pai, envolve eles, Senhor Deus, aumenta a sua fé. Cuida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam ter convicção daquele que os chamou, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que eles ouçam o chamado para que eles possam ver as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, paz, graça, prosperidade, misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, presença e proteção do Senhor venha sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vocês tenham um final de semana aí abençoados, em nome de Jesus. E até a próxima. Deus abençoe vocês. E sim, lembrando que hoje à noite a gente vai se encontrar lá na igreja, Igreja Ágape. Para quem não conhece, né, fica ali na rua Gunnar Vingre, 3400, né, Capim Macio. Você é nosso convidado. Compartilhe essa live, não é isso? E vá lá, certo? Juntos já podemos louvar ao Senhor, cantar a Ele, poder adorá-lo em espírito e em verdade, e a gente poder conversar olhando um nos olhos do outro e dizer: seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Tchau. Paz e graça.